E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo na Santa Paz? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Eu venho para falar de mais um filme do Frank Capra, diretor que eu adoro, que ele está sem dúvida no meu top 5 de melhores diretores de todos os tempos. E venho falar de um filme que eu também adoro, que chama Adorável Vagabundo, de 1941, né? Ele tem uma temática natalina e fala de assuntos que geralmente acontecem no Natal, que é o amor, perdão, ajudar ao próximo. Ele tem um olhar mais otimista das coisas, que ainda há pessoas boas nesse mundo. Lembrando que ele é de 41, então estava rolando a Segunda Guerra Mundial, né? E, bem, vamos lá. A Barbara Stanwyck e o Gary Cooper estão excelentes, mas isso é chover no molhado, né? Porque os dois eram ótimos, monstros sagrados do cinema, lendas do cinema e etc. e tal, né? Em Adorável Vagabundo, o Frank Capra faz uma crítica sobre a sociedade, né? Como a sociedade vê as coisas, as pessoas. Então, eu vou explicar. A Anne, né? Personagem da Barbara Stanwyck, ela é uma jornalista, né? De um jornal bacana, de um jornal que vende bem, mas o jornal está ruim das pernas, né? Então eles estão quebrados financeiramente e por causa disso, eles tiveram que a demitir, né? E ela fica com raiva, fica chateada, nervosa, sem entender o porquê, e faz um último artigo. E nesse artigo ela inventa uma história. Ela diz que um mendigo chamado John Dewey, desempregado, estava desesperado e não estava vendo onde se segurar financeiramente, e que ele viria a se matar por causa do que a sociedade estava passando, da fome, da pobreza, da precariedade, né, que os Estados Unidos se encontravam. E depois de ter feito essa matéria, ela foi embora, ela foi para casa. Só que as pessoas se emocionaram com esse artigo e quiseram ajudar o John, né? John Doe. E meio que obrigaram ao jornal, né, de dar uma força para esse pobre mendigo, né, que ele não poderia se matar por causa disso, que a sociedade iria ajudá-lo, né? Só que tinha um grande porém, não existia o John Doe, era uma invenção da Anne. E eles começam a procurar por aí a pessoa para fazer esse papel, para vestirem a camisa do jornal, certo?
e eles encontraram, né, o personagem do Gary Cooper, né? E ele era realmente um mendigo e não tinha muitas ambições na vida, né? Ele era um cara honesto, simples, e para ele mentir era muito ruim. Mas ele aceitou fazer o papel, né? E ninguém estava esperando chegar às proporções que chegaram. Ele, em pouquíssimo tempo, de um mendigo que vivia nas ruas, totalmente desconhecido, passando fome, frio, etc., ele passou a ser uma celebridade nacional, né? Todo mundo queria saber quem era, o que fazia, o que pensava, e ele começou a ser o carro brindado, né? A galinha dos ovos de ouro para o jornal, né? E pessoas do país inteiro procuravam por ele um conselho de paz, de amor, de atenção, né? Ele acabou sendo o guru dos Estados Unidos, né? E claro que isso não era do nada, lógico, evidente. O dono do jornal, ele fez para se autopromover. Então ele queria ser candidato, né, político novamente, e ele estava usando a figura do John Doe. Então era meio que uma marionete, né? Só que nesse meio tempo, o John Doe, né, e a Anne se apaixonaram um pelo outro, né? E o personagem do Gary Cooper se sentia mal de mentir para as pessoas por fazer aquele papel. Tudo bem, agora ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha casa, mas e a paz de espírito? Ele era um cara que tinha caráter e mentir para as pessoas era complicado. Então, esse filme é maravilhoso e tem assim um elenco fantástico e passa pra gente uma coisa positiva, uma coisa otimista. Era como quem dizendo: sim, estamos passando por uma guerra, sim, estamos tendo dificuldades, mas ainda há pessoas boas nesse mundo. Então, assim, John Doe estava mentindo? Sim, mas ele também estava dando apoio, ele também estava ajudando as pessoas. Então, quantas pessoas deixaram de se jogar embaixo de uma ponte por causa dele? Então, é um filme que faz refletir, te faz pensar. Ainda há pessoas boas nesse mundo. Eu sou super suspeita para falar de Frank Capra, Barbara Stanwyck e Gary Cooper. Mas se tem um filme que é interessante ver e ou rever no Natal e final de ano, é esse. Eu tenho certeza que vocês irão se sensibilizar e torcer para que John Doe tenha um final feliz como ele merece. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser comentar sobre o filme,
fique à vontade, né? Deixa aí abaixo que eu vou ler com certeza. E até a próxima. Beijos, fui!